Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo eu quero trazer um exemplo bastante simples da utilização do operador ternário, tá bom, gente? Até o momento eu estava usando bastante o if e o else, mas utilizando esse operador nós vamos conseguir um código muito mais limpo e deixar aqui uma quantidade menor de linhas de programação, tá bom, gente? Vamos lá para o nosso exemplo. Primeiro, vou colocar aqui os delimitadores da linguagem PHP. Pronto. Eu vou utilizar aqui o comando echo, apenas para poder exibir um texto. Operador ternário. Porém, não vou utilizar aqui com acento. Prontinho. Nós vamos então salvar esse arquivo, para a gente ver se isso já está funcionando, tá, gente? Vou apertar Ctrl S e vindo aqui em disco local C, você pode dar um clique. Aqui dentro, caso você esteja utilizando o AMP, 2 cliques na pasta WAMP, 2 cliques na pasta 3Ws, e aqui você vai criar uma pasta nova, se você quiser. Nova pasta, vou colocar aqui, ó, ternário, sem acentuar, tecla Enter para confirmar, Enter novamente para entrar na pasta. E o nome do arquivo será também ternário.php. Tá bom, gente? Apenas para que a gente possa fixar o assunto. Vamos salvar. E vindo aqui para o nosso navegador, na barra de endereço eu digito localhost /ternário.php. Pronto. Dessa forma, nós vamos acessar o arquivo diretamente. Porém, se você quiser colocar até ternário e apertar Enter, você vai perceber que você vai entrar na pasta. Observem que na barra de endereço apareceu também uma barrinha aqui, tá vendo, gente? Isso significa que você está entrando nessa pasta. E aqui dentro você tem ternário.php. Podemos clicar aqui em cima e temos o texto operador ternário. Nosso arquivo está sendo lido corretamente, funcionando perfeitamente. Nós vamos agora fazer uso de uma variável, vou chamá-la de teste, recebendo o valor true, tá bom? Isso aqui é um valor lógico, né? Você pode trabalhar com true or false, tá bom? Então, estou colocando aqui true. Esses valores lógicos, eles são muito utilizados em comparações. Tá, gente? A gente faz muitas comparações baseando-se nesses valores. A gente sempre verifica se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Tá bom? Então, são muito utilizados esses valores. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, usando o if. Se a variável teste tiver um valor verdadeiro, se bem que nós não precisamos colocar isso aqui, tá, gente? O if, ele já está verificando se aquilo que está dentro dessa variável é verdadeiro. Então, você pode simplesmente omitir isso aqui. Echo, vou colocar assim, verdadeiro, ponto e vírgula, e o else, echo, false. Tá bom? Então, se o valor que está aqui dentro é um valor true, ele vai exibir o texto verdadeiro. E se não, o texto false. Tá certo? Vamos apertar Ctrl S, que é para poder salvar as alterações que fizemos. Voltando para o navegador, F5, e temos aqui verdadeiro. Tá vendo, gente? Agora, a gente pode simplificar isso utilizando o operador ternário. Ao invés de você colocar toda essa estrutura, você vai utilizar aqui, vou colocar aqui o comentário, interrogação após uma expressão ou dois pontos. E dois pontos, tá vendo, gente? Ó, interrogação e dois pontos. Essa interrogação praticamente é o if. Tá bom, gente? E esses dois pontos praticamente é o else. Tá bom? Então você lendo e vendo dessa forma fica um pouco mais tranquilo para você entender a utilidade desse operador ternário. Tá certo? Então você pode entender a interrogação como sendo o if e os dois pontos como sendo o se não. Tá? Então, se e se não.
Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui por enquanto. Vou comentar isso daqui. E eu vou colocar aqui praticamente o echo novamente. Eu quero dar um echo, eu quero exibir um texto na tela, tá? Vou colocar aqui a minha expressão teste. Eu poderia colocar novamente igual a true, mas não é necessário, tá bom? Então, se o que está aqui dentro for verdadeiro, lembrando que isso aqui é o if, tá bom, gente? Então você vai mostrar o texto verdadeiro, e se não, o texto false. Tá vendo? Então olha como é que ficou bem mais simples o nosso código. Tá? Nós estamos verificando isso daqui. Se for verdadeiro, né? Se o valor aqui dentro for igual a true, então vai mostrar verdadeiro. Se for false, vai mostrar isso aqui. Tá bom? Muito bem. Vamos apertar Ctrl S para salvar e voltando para o nosso navegador F5. E temos aqui o mesmo resultado, verdadeiro. Tá vendo, gente? Se eu trocar aqui, ó, false, F5, false também. Tá bom? Então, olhando aqui novamente, eu estou verificando o que está dentro dessa variável. Se o valor presente aqui dentro for verdadeiro, então eu vou exibir esse texto. Olha só, gente. Se o valor, tá vendo aqui, ó, se o valor dentro dessa variável for verdadeiro, então vou exibir esse texto. Mesma coisa. Se o valor dentro dessa variável for verdadeiro, então vou exibir esse texto. Se não, ó, eu vou exibir esse texto. Eu vou exibir esse texto. Tá vendo? Então fica muito mais simples. Nós temos um código bem mais limpo, tá? E tudo isso aqui pode ser removido. O que você fez em, digamos assim, o que você fez em 4, 5 linhas, você conseguiu simplificar para 2 linhas. Né? O que você fez em 4, 5, 6 linhas, você simplificou e colocou tudo isso em praticamente 2 linhas, utilizando o operador ternário. Lembrando que a interrogação, tá? Aquilo que vem após ela será exibido caso o resultado disso seja verdadeiro, e os 2 pontos caso o resultado disso seja false. Tá bom? Coloquei os textos verdadeiro e falso para poder enfatizar isso. Tudo bem, pessoal? E aí, voltando aqui para o nosso navegador, a gente pode verificar e também funcionou. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Tá bom? Eu quero falar um pouquinho mais ainda sobre esse operador, então acredito que no próximo vídeo eu quero trazer mais um exemplo e estarei trazendo mais um exemplo da utilização desse operador ternário. Até mais, gente!